Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos falar sobre empregabilidade. Estamos aqui com o meu co-host Felipe Cardoso, famoso Madruga. Fala, galera. Muito boa noite. Vamos entrevistar hoje nada mais, nada menos que uma mulher magnífica que tem mais de 12 anos de mercado financeiro e também foi líder de equipes por mais de 5 anos no Banco Itaú. Seja muito bem-vinda, Thaís Tesolin. Fala, pessoal, muito boa noite. Que banca pesada aqui, hein? Louca. Que honra! Malu, Madruga. E aí, Boa noite aí, ó. tudo bem? Boa noite, Fê, tudo bem? E aí? Um assunto super importante, né, pra gente trazer aqui essa pauta. Super. Eu queria primeiro, saber um pouco, assim, que você fizesse um review rápido sobre como foi a sua carreira no mercado financeiro e depois disso a gente poder pegar um pouco do que você tem de experiência nessa área que você fez bastante tempo da sua trajetória. Bora, vamos lá então. Eu vou ser breve, que a história é longa. Então, eu comecei a minha carreira profissional com 18 anos no Santander, no Posso Ajudar, aquele coletinho estagiário horrível. E aí, ao longo da jornada no Santander, eu passei pela vaga de caixa eu também virei assistente Van Gogh. Só que eu quis encarar novos desafios e fui na busca do digital. E foi aí que eu entrei com 24 anos no Itaú, como gerente de relacionamento digital, assumindo uma carteira de 1.200 clientes. Galera lá, Minas Gerais, Rio de Janeiro, público. Depois eu fiquei lá durante 3 anos no cargo e fui promovida para o cargo de líbero, que era um cargo ali também que exercia uma supervisão de equipes. Então, uma liderança indiretamente e diretamente também. Depois de um tempo, eu fui promovida para gerente geral com 29 anos, assumindo aí uma equipe de 15 pessoas no Itaú Digital. Bastante gente, né, Thaís? Uma galera. Sim. Uma galera. Bom, como a ideia do podcast, da live, é trazer bastante do que você tem de conhecimento sobre empregabilidade, eu queria que você me trouxesse algumas ideias do que você buscava no candidato e como você conseguia, como você recebia esses currículos, se era indicação, como que eram os primeiros passos aí do candidato, o que você mais buscava? Tá. Eu sempre falava pro Felipe Madruga, preciso de indicações, porque é muito difícil você encontrar profissionais competentes hoje no mercado. Você olha que muitos profissionais ali têm várias certificações ou têm várias pós-graduações, mas não sabem nem se comunicar direito. Legal. Então, isso era uma dificuldade muito grande, porque quando eu ia olhar os currículos, tinha lá vários cursos, e até cursos pequenos. E esses cursos, quando você ia perguntar para o entrevistado, como que foi para você aquele curso de oratória, não sabe nem se comunicar. Então, no banco, as pessoas elas criam ali uma visão de que você precisa trabalhar com financeiro, cálculos, e não necessariamente você vai trabalhar com isso. Certo. Então, o foco é vendas, é atendimento ao cliente. Sim. Então, para você atender o cliente, você precisa saber se posicionar, precisa saber se comunicar, precisa ser proativo. Então, ali você terá a sua função de estagiário, caixa, enfim. Mas você precisa pensar fora da caixa, que é ser proativo ali, tomar decisões, tomar a frente no banco de ações. Então, você vê que as pessoas, os profissionais, eles ficam rotulados ao cargo. Sim. Então, eu sou caixa, eu vou fazer só o que tá no escopo do caixa, que é atender ali na frente, ver o dinheiro, se tem nota falsa ou não, e só. Mas é muito mais ali a profundidade do cargo. Então, o atendimento, o quanto você se posiciona, fala com o cliente, atende ele com respeito, com cordialidade. Se você consegue trazer uma venda de algum produto de acordo com o momento de vida do cliente. Então, você percebe que o banco busca profissionais, e era o que eu buscava. Profissionais que tinham ali conhecimento de vendas. Então, quando eu olhava um currículo, eu via as experiências que ele tinha. Certo. Então, primeiro eu olhava as experiências que esse colaborador ali gostaria, né, o candidato. Depois eu olhava qual era a certificação que ele tinha. Porque na experiência eu consigo identificar se ele ali tem a habilidade de comunicação, habilidade interpessoal, se ele realmente sabe ali lidar com pessoas. E depois eu olhava, por exemplo, qual que era a certificação que ele tinha. Se era CPA 10, se era CPA 20, se era CEA. Porque algumas certificações ali podem ser específicas para uma área. Não que
por exemplo, um CEA não seria bom para um assistente, um agente comercial. Então, eram duas vertentes. Eu olhava quando era um CEA, quando era agente comercial, e eu ligava para esse colaborador para entender o momento de vida. O que ele está buscando no banco? Certo. Se ele quer seguir carreira, se ele quer seguir carreira, ótimo. Então, já é um candidato muito forte. Porque eu sei que se ele vir como AN, como agente comercial, ele vai dar o melhor dele, de si, para ir para um próximo cargo. Agora, se eu olho para um currículo, ele tem habilidades e experiências comerciais, mas a certificação é só uma CPA 10, ele não buscou outras certificações, então você já percebe que é uma pessoa que não está querendo crescer no banco. Ela estagnou ali, fez a certificação e pronto. Então, eu também ligo para entender um pouquinho o momento de vida e olhar ali o tempo que ele ficou fora do mercado. Então, é importante você fazer uma pequena leitura desses currículos. E também indicações são fundamentais, porque quando você tem indicações de pessoas que têm credibilidade no mercado, você já começa a olhar com outros olhos. Então, por exemplo, o Madruga, ele tem um posicionamento muito forte nas redes sociais. Então, ele sempre me indicava pessoas, profissionais muito bons. Inclusive, eu contratei 2 profissionais, que foi através da indicação dele, e o outro foi do Bruno Toledo, que me trouxe ali uma indicação. Olha, esse colaborador tem interesse, já era colaborador do Banco Itaú, e queria ser promovido para o cargo de gerente. E aí, eu falei para ele, vou bater um papo para poder conhecer um pouco mais sobre esse profissional. E aí, quando eu liguei, o tom de voz, a hora que ele atendeu a ligação, já foi um tom de voz receptivo. Então, aqui, eu já comecei a identificar que, como é digital e eu falo por telefone, eu preciso de um tom de voz forte. E um tom de voz que transmite reciprocidade. Então, isso já foi um ponto muito forte, muito favorável ali, para eu poder falar com esse agente comercial. Depois a gente marcou uma entrevista, olhei os resultados dele, os indicadores. Não foram resultados tão bons, mas como na entrevista ele se posicionou tão bem, trouxe que ele quer crescer, que ele quer uma oportunidade, que na agência física ele estava há muito tempo, ele não tinha essa oportunidade, falei, por que não dar uma oportunidade para ele no digital? E ele aceitou o desafio, veio e foi um dos meus melhores destaques na agência. Então, no início ele teve um pouco de dificuldade, mas ele estava super aberto para aprender. E aí, obviamente, eu fui ajudando ele, ensinando ele, orientando. E aí, ele foi crescendo e foi meu melhor destaque. Hoje, ele não tá mais no Itaú, foi convidado para ir pro Santander. Então, tá trabalhando agora lá no Alta Renda, no Select. Que legal. Mas olha como você, dando uma oportunidade para aquele que quer mesmo se capacitar, quer crescer na jornada, o colaborador, ele vai avançar muito. Então, eu procuro sempre entender qual é o momento de vida desse profissional. Tá, em vagas comerciais, e muitos dos nossos alunos vão assistir esse vídeo aqui, você acha que a postura, como que tá a comunicação, é um ponto muito forte que hoje os gestores olham? Com certeza, com certeza. Ontem, inclusive, o próprio Renan comentou lá na pós-graduação o quanto é importante um profissional saber se posicionar, trazer ali uma oratória forte, porque vendas, você tem que saber ali convencer um cliente em 90 segundos. Então, se você atende um cliente sem energia, oi, tudo bem? Você não consegue atrair. O cliente vai falar, o que essa pessoa está querendo falar? Então, é importante a comunicação para você conseguir estabelecer essa relação de confiança, já seguir na próxima técnica, que é o rapport. Então, trazer um pouco da sua história, o cliente trazer da história dele. Então, se interessar por pessoas. E quem tem uma comunicação forte mostra isso, né? Sim. O quanto ela tá disposta, aberto para ouvir o outro. Certo. Tá, eu quero que você traga para mim quais são os maiores erros que um candidato traz numa entrevista. O que você acredita que seja um erro que a maioria deles cometem e que seria algo que dá para se preparar antes? Você consegue me falar? Sim. Olha, o maior erro é aquele profissional que não olha a cultura do banco. Não procura nem saber o que o Itaú, Santander, Bradesco, Sicoob, Sicredi, enfim. Qual que é a missão deles? É simples, é só você entrar no site da empresa, você vai olhar ali o quanto ela tem a missão e a visão dela diante dos clientes, dos produtos que ele está querendo mostrar. Só que tem a ferramenta LinkedIn. Se você colocar a hashtag daquela instituição, você vai olhar
todos os reconhecimentos dos colaboradores, eles vão colocando, eles vão tirando foto. Você consegue entender com mais profundidade a missão daquela empresa. Inclusive, tem muitos profissionais que querem, por exemplo, coração laranja. Nem trabalha no Itaú e quer coração laranja. Sim. Porque identificou que no LinkedIn é aquele pertencimento daquela instituição. Então, o colaborador que não conhece a missão do banco, não entende os produtos Entra que o perdido, banco vende, ele entra perdido. Você pergunta pro colaborador assim, por que você quer entrar no Itaú? E aí o colaborador fala, eu quero entrar no Itaú porque o trabalho é home office. Ou é um trabalho híbrido. Então, o profissional, ele só está preocupado hoje com o modelo de trabalho. Ele não quer saber, de fato, ali, a missão da empresa, o encarreiramento. Não. Ele quer saber o ticket que ele vai receber e também ele quer saber ali a questão do home office. Se ele vai ter, afinal, o home office ou não. Então, depois da pandemia, isso ficou muito forte. No final, tem muita gente procurando primeiro os benefícios da vaga do que procurando algum lugar para poder aprender e fazer carreira. Porque quando você aprende e faz carreira, os benefícios acabam virando uma consequência, né? Exato. E esse é um dos maiores erros quando as pessoas querem entrar em bancos, elas só querem entrar pelo dinheiro. Então, e o dinheiro é como se fosse a corrida dos ratos. Então, você não sai do lugar. Você tá ali correndo e não sai do lugar. Porque o dinheiro vai cair seu ticket, vai cair o seu salário, sua PLR. Você vai comemorar ali, vai pagar as contas. No outro dia, a vida continua da mesma forma. Sim. Então, o profissional, ele precisa conhecer mais sobre a missão, visão da empresa. Ele precisa saber contar a sua história. As pessoas não sabem contar a sua história. Você pergunta assim... Porque na entrevista, o entrevistador, ele vai perguntar, oi, Felipe, tudo bem? Me conta um pouquinho sobre quem é você e a sua história. Aí a pessoa já fala, então, eu sou o Felipe, eu moro em São Paulo, eu trabalhei no Santander, babá. Só conta o seu currículo. Mas o entrevistador, ele quer saber a sua história. O que você tem para contar? Porque hoje, nós, líderes... Nós desligamos os colaboradores porque eles não têm habilidades, não têm soft skills. Então, não adianta ele ter várias certificações, várias pós-graduações, se ele não sabe trazer a história dele, não sabe trazer o que ele viveu. Qual foi a resiliência que ele passou na vida dele? Não sabe compreender e trazer isso. Então, o entrevistado, ele precisa saber treinar quem é ele. Para trazer os seus pontos fortes, trazer ali... Quais são os pontos de melhoria que ele precisa se desenvolver? Não adianta falar ansiedade. Que todo mundo sabe que todo mundo tem ansiedade. Então, fala um ponto real mesmo. Perfeccionismo, padrão. Todo mundo fala isso. Eu acho que eu sou perfeito. Eu sou organizado demais. Isso aí, meu querido, não é um defeito. Mas traz um ponto mesmo que você precisa ali se desenvolver. Nas minhas entrevistas, todas as entrevistas que eu fiz, eu passei de primeira. Inclusive para líder. Que legal. Enquanto várias pessoas faziam 2, 3 entrevistas para passar, na primeira eu já conseguia a minha vaga. Por quê? Eu fui sincera. Então, eu trouxe a minha história, contei ali os momentos, porque a história mostra quais foram os desafios que você enfrentou. E como você soube superá-los. Então, diz muito sobre a sua personalidade. Se você é resiliente, se você consegue ali ter essa atenção plena nas suas atividades, se você é disciplinado, se você é organizado. Demonstra muito se você é comunicativo, se você soube enfrentar aquilo mesmo e dar a volta por cima. Agora, se a pessoa não consegue mostrar isso, você vai começar a perguntar. Tá, então fala pra mim, então, quais são suas habilidades? Aí ele vai olhar no Google, vai pegar as listas que tem lá e vai falar, mas não tem fundamento. Sim. E aí, quando você contrata esse profissional, o primeiro desafio que tem, que ele não entrega uma meta, esse profissional já mostra que ele não tem equilíbrio emocional. Ele já começa a criar motim na equipe, falando que a gestão é ruim, que o banco é ruim, isso e aquilo. Já começa a causar um clima ruim. Então, esse profissional ele vai ser desligado por causa disso, dessas atitudes, desses comportamentos. Tem profissionais que são muito bons em alta performance. Sim. Só que não sabe se comunicar com o outro. Não é colaborativo. Ele chega na agência, não olha pra cara de ninguém, senta lá e fica lá.
trabalhando. Não sabe trabalhar com time, né? Não sabe as trabalhar com pessoas. time. E aí o líder traz uma dinâmica legal pra engajar todo mundo, pra que todos ali seguem no mesmo propósito. Ele vai lá, faz só o dele e não tá nem aí. E aí esse colaborador não é promovido porque ele não consegue mobilizar uma equipe, não consegue mobilizar um time, ele não consegue ter essa Engajar parceria. todo mundo para poder ser parceiro e todo mundo trabalhar em pró, porque no final das contas, trabalhar com o time, na minha visão, quando todo mundo tá engajado junto e vencendo os desafios, poxa, pode ter um dia de estresse a mais ali, mas quando você tá junto, em parceria, tudo se resolve. E aí você não ganha só jogos, você acaba ganhando o campeonato como um todo. Perfeito, Total. exatamente. Então, é importante você ter uma equipe engajada. Então, os colaboradores, eles são desligados por conta disso. Por eles, óbvio, não ter alta performance e também não tem o comportamento ali de engajamento, não é uma pessoa resiliente, não é uma pessoa que tem um ponto de equilíbrio emocional. Então, assim, não sabe separar as coisas, tem problemas na casa e traz para o banco. Então, assim, todo mundo tem problema. Eu tenho vários. Mas se você não souber separar, você não consegue criar um ambiente positivo e, obviamente, o seu resultado vai despencar e vai também mobilizar para o lado negativo. Porque é muito claro, uma pessoa que não tem o mesmo propósito definido, ele derruba uma equipe inteira. Uhum. Então, é muito difícil você conseguir gerenciar uma equipe que uma pessoa não tem a mesma vontade. Então, você tem que ali criar essas habilidades nessas pessoas. Então, o que eu mais vejo é isso. Profissionais que erram na hora de trazer quem eu sou, profissionais que não conhecem a missão do banco, profissionais que não têm uma percepção nenhuma qual é, de fato, o fundamento de trabalhar numa instituição financeira. O que ele tem que fazer no banco? A pessoa não sabe. Não tem a noção. Acha que é contar dinheiro no caixa. Não tem ideia que é atendimento. Não busca se interessar para os produtos do banco. Então, você pergunta pro entrevistador ou pro entrevistado, para ele trazendo assim. Eu vou te dar um exemplo. Eu contratei um colaborador, um ex-colaborador, que quando eu trabalhava no banco, que ele trabalhou numa empresa de carnes, num açougue. Só que ele atendia clientes para distribuir essas carnes para essas empresas. Mas por que eu contratei essa pessoa? Ele tem 40 anos, já era mais velho. E ele fez a CPA 20 já de cara, sem ter experiência nenhuma no banco. Então, quando eu recebi o currículo dele, aparecia lá a história dele. Ele colocou uma pequena história dele. Não colocou só as experiências. Ele colocou, olá, eu sou fulano de tal, blá, 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 e contou um pouquinho da história. E depois ele foi mostrando as experiências dele, colocou lá a certificação CPA 20 e colocou que estava graduando. Uma outra faculdade. Então, ele estava fazendo uma segunda faculdade. Legal. Então, quando eu olhei para aquele currículo, tem gente que tem um preconceito pela idade. Eu olhei como uma oportunidade. Falei, essa pessoa, ela quer, de fato, mudar a vida dela hoje. E, obviamente, você tem que fazer um mapeamento da equipe. Então, eu precisava de uma pessoa mais velha, mais sênior, na equipe, mais sênior de vida. Uhum. Para trazer um equilíbrio para o time. Porque o time era muito novo, pessoas novas. E aí, quando eu fiz a entrevista com ele, a voz dele era muito de rádio, assim, sabe? Radialista. Oi, Thaís, tudo bem? Aí eu falei, nossa, adorei essa voz. Contrataria um seguro fácil com ele. E aí a gente começou a conversar e ele foi contando a história dele. Eu falei, olha, você trabalha com atendimento a clientes numa empresa de açougue? Ele, sim, tá. Eu falei, por que você quer entrar no banco? Aí ele falou assim, porque a empresa que eu estou há 12 anos na mesma empresa e é uma empresa familiar. Então não tem expansão de crescimento e eu quero crescer. E eu acompanhei no LinkedIn que os bancos são muito fortes no encarreiramento. E algumas pessoas já me falaram que eu tenho uma voz muito bonita, ele falando, e que eu daria muito bem no banco para trazer o atendimento. Uhum. Ou seja, ele já quebrou tudo aquilo que muita gente leva em consideração falando que banco é financeiro. Uhum. O banco, sim, tem essa parte financeira, mas a comunicação é importante. E aí, nesse momento, eu gostei dele, fiz um bate-papo por telefone, marquei uma entrevista. Nós realizamos essa entrevista pelo Teams e ele estava na beca. Que legal. Que legal. De camisa. Tava preparado.
preparado. Que legal. E aí ele foi falando dos produtos que o Itaú vendia. Ele estudou mesmo. Então ele estudou pelo banco. Aí eu perguntei pra ele, por que que você fez a CPA 20? Então, gente, a entrevista ela é conduzida não pelo entrevistador. É o entrevistado que conduz. Porque a hora que ele conta a história dele e fala que ele quer uma oportunidade de crescimento, você já vai pegar um gancho naquela pergunta. Você já vai falar, tá, mas se você quer uma oportunidade de crescimento, então por que que você escolheu o Itaú? Por que que você mandou seu currículo pra mim? E aí ele começou a falar, não, ele falou do Felipe, porque eu vi que eu acompanho o Madruga, e eu vi que o Madruga postou uma vaga sua, eu peguei seu e-mail e mandei. Só que eu sempre vejo no LinkedIn vagas, e eu mando o currículo, ninguém me responde, e eu gostaria muito de uma oportunidade. E aí começou a falar do banco, que ele falou do Coração Laranja, contou do Gera, ele já sabia que tinha viagem do Gera, contou a última viagem que teve, que era o sonho dele de ganhar uma viagem do banco, e começou a falar os produtos do banco. Falei, nossa, ele se preparou pra entrevista. A minha regional não gostou muito dele, porque era um cargo, ele tinha uma experiência diferente do banco, né? E aí ela falou, olha, pra gerente eu não contrataria. E realmente, porque ele nunca trabalhou com clientes ali numa gestão de uma carteira. Só que eu tinha oportunidade pra AN. E eu falei pra ela, sim, pra gerente eu não vou contratar, mas pra gente eu vou contratar. E ela falou, você está disposta a moldá-lo? Eu falei, tô disposta a moldá-lo. E hoje, ele também era um dos melhores ANs da minha agência. Que legal. Que legal. Então, chegou pra fazer história mesmo. Que legal. Ô, tá, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Em várias entrevistas e processos que você já abriu pra tua equipe, tem algum erro clássico que você lembra de case pra trazer aqui pra gente? Que falou alguma coisa, teve alguma postura, teve alguma coisa que você vê que, puxa, isso sempre acontece e é um erro clássico pra quem vai fazer a entrevista? Sim, primeiro, uma pessoa tá fazendo entrevista numa padaria. Dentro da padaria. Dentro da padaria. Muito barulho. Muito barulho, eu não tava conseguindo ouvir o que essa pessoa estava falando. Parecia uma pessoa muito boa ali, na hora que ela tava comunicando, mas eu não estava entendendo nada que ela tava falando. Tá. Então foi muito ruim, porque deu a impressão que eu acho que ela tava correndo, não se preparou. Deixa eu entrar aqui na padaria e fazer a entrevista. Passou uma má impressão, né? Passou uma má impressão. Segunda, eu atendi eu fiz a entrevista com uma menina que ela tinha 18 anos, pra agente comercial. E ela só perguntou do cargo home office. E aí eu falei pra ela assim, mas por que você quer tanto cargo home office? Ela falou, eu posso trabalhar na praia? Linda, você pode trabalhar onde você quiser, mas não me faça essa pergunta. Então, já passou a impressão de que ela ia trabalhar em qualquer lugar, não ia dar atenção pro banco, imagina. Ela tá com o computador do banco, que tem informações do cliente, informações privilegiadas, tem que ter cuidado. Então, esse também foi um caso muito bizarro que aconteceu. E tem que tomar cuidado com um tipo de pergunta dessa, porque primeira impressão, quando você, posso trabalhar na praia? É porque quer trabalhar na rede, você passa muita informação num tipo de pergunta. Eu quero ficar tranquilo, e trabalhar no banco não é um ambiente tranquilo, é um ambiente desafiador, é um ambiente que exige que você se prepare muito, que você estude muito para você poder crescer e ter um encarreiramento. Ainda mais você que, poxa, eu preciso de alguém para ajudar a bater e entregar os meus resultados. Sim. E a pessoa tá preocupada em estar na praia, tô lascada. Tô lascada. E fora o sigilo bancário, né? Sim. Ela está ali divulgando os dados do cliente. Então, é preocupante. E o terceiro, que eu achei que foi um absurdo, a menina tava dentro do banheiro fazendo a entrevista. Meu Deus, gente. E dava pra ver o chuveiro e tudo. Do banheiro da casa dela. Do banheiro da casa dela, não sei onde que era, mas era um banheiro. E aí, eu achei muito feio, porque eu tava com a regional, inclusive, na entrevista. E eu tinha feito um pré-work com ela ali, ligando pra ela. Gostei da forma que ela se colocou. E aí, na entrevista, ela estava no banheiro. E aí, eu falei, gente, que absurdo. Então, assim, a preparação é muito importante. Mesmo que esteja pelo Teams, qual é a ferramenta que você está fazendo online, virtual, você precisa, pelo menos, estar com uma roupa ali, pelo menos aqui, né? Daqui pra cima. Sim. Né? Uma maquiagem, uma cara ali bem arrumada, uma roupa arrumada. E também saber se posicionar. E a quarta, que foi uma moça, que eu perguntei pra ela por que ela ficou muito tempo fora do banco. Ela trabalhou um tempo no Santander. E ela tinha ficado 3 anos fora do mercado de trabalho.
E aí ela falou assim que ela estudava muito. Ah, estuda muito? E aí eu olhei no currículo. Falei, qual foi a sua última certificação? Eu já sabia, era CPA 10. E aí ela falou, CPA 10. Eu falei, mas você não estuda muito? Qual foi a sua última graduação ou pós-graduação? A última era em 2014 que ela tinha feito. Uhum. O que você acompanha do mercado financeiro? Ah, eu só vejo o Infomoney. Então, qual foi a última notícia? E a hora que ela tava falando, eu já tinha dado um Infomoney. Entendeu? Procurando informação. Pra ver o que ela viu. Qual foi a última informação, então, de hoje? E ela contou da taxa Selic do ano passado. Então, assim, a pessoa mesma, ela já cai no circo ali, entendeu? Ela não consegue trazer a informação certa. Então, tem que se preparar. Não pode trazer de qualquer jeito. É uma entrevista para o banco, que você vai assumir uma carteira de gerente, de clientes ali, para você gerenciar e crescer na sua carreira. Então, eu vejo que as pessoas querem ir para o banco por causa dos benefícios. Sim. Não por conta da profissão em si, de ser um bancário, de atender um cliente, de crescer na sua carreira profissional. Sua carreira, né? Não quer. As pessoas só querem receber o ticket. Sim, isso é verdade, tá? Um outro ponto importante que eu queria te perguntar é qual a importância que você vê no networking? A gente sabe que hoje a gente tem as redes sociais, tem o LinkedIn que está aí para a gente se conectar um com o outro, mas me fala o que você acha e como que deve ser feito. Tá. O network, a gente tem que quebrar essa questão que tem muita gente que interpreta que network é puxa-saco. Tem muita gente que interpreta desse jeito. E eu já fui uma delas. Então, o network ele é muito importante. Por quê? Eu só fui pro Itaú porque eu conhecia pessoas aqui em Campinas, que moravam em Campinas, e eu consegui o endereço do meu parente para vir para cá, para morar aqui. E esse meu parente tinha comentado que estava acontecendo alguns processos do banco aqui em Campinas. Então, assim, quando ele me contou, eu fui buscar mais informações. E aí eu fui no LinkedIn ver quem eram as pessoas que estavam divulgando a vaga e mandei mensagem para elas para trazer que eu estava à disposição, que eu gostaria de um processo seletivo, que eu queria fazer parte do banco e tudo mais. Então, o network, ele tem também essa vertente de você trazer a informação, de conhecer sobre a vaga, procurar entender mais sobre o processo. Então, ele é importante, porque se eu não tivesse tomado esse passo de ter buscado essas pessoas, eu não teria entrado no Itaú. Sim. Porque eu era lá de Araçatuba, a vaga era para Campinas. Então, um outro ponto também que é muito importante, você criar relacionamento com as outras áreas também. Então, hoje você tá como agente, você tá como gerente, quer ir pro Ion, quer ir pro Private, enfim, qual que é o segmento que você quer avançar na sua carreira? Quer ir pro agro, quer ir pro PJ, mas quem que você conhece? Para você compartilhar experiências. Sim. Nas minhas férias, eu conversei com a superintendente do Itaú do Private. Eu marquei um bate-papo com ela para conhecer sobre a área. Legal. É claro que eu tinha o interesse de ir pro private no próximo momento, enfim, numa outra vida. Mas eu olhei que o private era uma oportunidade de eu conhecer esse segmento. E quando eu conversei com a superintendente, ela super ficou feliz e trouxe as pessoas, não me procuram, essas pessoas só me procuram para saber, tem vaga? Mas não quer conversar para saber do cargo, não quer saber como funciona. Ela falou, vem aqui tomar um café no BBA para você conhecer. Então, o network ele é importante porque ele abre portas. Então, você consegue conhecer muitas pessoas. Às vezes, você está numa instituição que você não está feliz. Então, você pode ir para uma outra instituição que condiz com os seus valores, com o que você acredita, através de um bate-papo, de um network, de um relacionamento que você teve. E aqui no meu banco, vocês têm aqui vários OMB House, né? Sim. Então, assim, é um momento de troca de network. Os cursos que acontecem são pontos importantes, porque tem pessoas de várias áreas aqui. Então, se você traz um posicionamento importante, compartilha algo que tem valor, aquele gerente vai falar, olha, essa pessoa, se ela vir para cá, ia ser interessante. Tem os cases dos próprios alunos que eram daqui, que estudaram com a gente e, poxa, você é mentora.
Você tá vendo o cara se dando bem. Pô, vou fazer um processo seletivo, vou incluir essa galera, né? Sim. Para poder contratar. E existem vários outros cases aqui de mentores que, poxa, viram um aluno se destacando na aula. Peraí, eu acho que eu quero esse cara aqui na minha equipe. Sim. Ou vou indicar para um colega meu. Se fazer interessante, né? Se fazer interessante. Essa Exatamente. acho que é a principal palavra. Sim. E a gente tem que entender ainda e quebrar. Muita gente acha que o network é aquele negócio. Vou puxar saco da Thaís, vou puxar saco da Malu. Sim. Eu vou ser parceiro da Thaís, eu vou ser parceiro da Malu. Uma diferença, né? E tem uma grande diferença porque a partir do momento que eu quero ser parceiro da Thaís e a Thaís quer ser minha parceira, cara, a gente tá junto. E o que eu puder ajudar a Thaís, eu vou ajudar. E o que ela puder me ajudar, a gente vai se ajudar e a gente vai crescer junto. Hoje eu tô aqui, amanhã a Thaís tá lá em outro lugar e um pode ajudar o outro. E quanto mais você cria parceiros, ou seja, vai aumentando essa sua rede de network, você vai tendo acesso. Poxa, já vi tantas vezes de lugares que eu pude estar, que eu ganhei acessos, porque eu tinha um amigo, eu tinha um parceiro, eu tinha alguém conhecido, pô, ganhei ingresso de show, espaço VIP, porque eu tinha algum tipo de parceria. Eu fui relevante e interessante para alguém. E é isso que você tem que entender, porque vai chegar em alguns cargos, de repente você é AN, aí gerente de carteira, pô, legal, mas para você ser um gerente geral, para você ir para outros cargos no mercado financeiro, você precisa conhecer alguém. Se você não tiver uma boa amizade com o seu regional, você não vira gerente geral. Sim. Se você não tiver ali uma boa parceria com os outros gerentes, eles não vão ali falar por você, sem a sua presença estar, que, puxa, o Felipe precisa ser promovido. A Thaís tem que ser aqui parceira nossa. Então, a gente entender que o network é gerar parceiros, que vai nos gerar trocas de interesse, ser interessante um para o outro, muda o nosso jogo total. E aí você para de ser alguém isolado, que não tem acessos, que não tem chave para entrar em lugar nenhum, e você passa a acessar. Então, tem uma frase que é muito legal, que é: o network é a chave que dá acesso a salas que somente o network pode te dar. Sim, com certeza. Ele vai abrir portas e você vai conseguir conectar com outras pessoas. E, de novo, é o que vocês falaram, é ser interessante. Mostrar ali o que você tem de valor para agregar. Porque o network, ele vai te conectar, vai te abrir portas que você nem imaginava. Já aconteceu, inclusive, em momentos que eu indiquei pessoas para outros líderes e essas pessoas foram contratadas. O Sem Atalho é um exemplo desses. O Guilherme, que participou do Sem Atalho aqui da Unibanco, ele participou de um processo seletivo comigo, eu gostei dele, só que eu precisava de um perfil diferente, porque eu faço análise do perfil, né, da minha agência. Uhum. E aí eu identifiquei que aquele perfil não iria completar naquele momento. Só que ele era um profissional excelente. E o que aconteceu? Ele foi tão bem na entrevista que eu indiquei para São Paulo. Porque ele é de São Paulo. Então, eu gostei do perfil dele, gostei da forma que ele trouxe a abordagem, porque ele estava super preparado por causa do Sem Atalho, que prepararam ele no reality show. Indiquei ele aqui em São Paulo, ele participou de um processo e passou. Então, assim, olha que importante. Se ele não tivesse participado do Sem Atalho, ele não teria entrado no banco. Não teria gerado esse network. Não teria gerado esse network. Então, são várias portas que se abrem. Tanto para contratação, promoção, mudança de área também. Então, você precisa também buscar essa parceria e se interessar pela área. Não pelo interesse em si de assumir aquela vaga. Sim. Buscar conhecimento. Ser intencional e não interesseiro. Exato. Perfeito. Essa é a frase. Thaís, eu queria algumas dicas para os futuros profissionais. O que eles precisam, como eles precisam se preparar para chegar para uma entrevista? Quais são as principais dicas que você daria para eles? Faz um elenca aqui, quais o passo a passo, se alguém fosse fazer uma entrevista contigo como gestora no mercado financeiro, qual o passo a passo? Número 1, número 2, número 3 que ele deveria fazer? Então tá. Primeiro passo o currículo, então, atrativo. Então, ter a história, suas experiências ali, suas certificações. Segundo ponto muito importante, se preparar para a entrevista. Então, conhecer sobre a missão do banco, os valores do banco, os produtos que esse banco comercializa, certo? Terceiro ponto, treinar. Ele precisa treinar quem é ele, a história dele, colocando os seus pontos fortes, as suas fortalezas, os seus gaps que ele precisa melhorar
para que ele possa trazer na entrevista, que é muito importante. Quarto, escolha um ambiente arejado, um ambiente que ele possa estar sozinho, que não tenha ninguém. Não vai fazer na padaria nem no banheiro, por gentileza. Por No gentileza. caso de uma entrevista digital. Isso, no caso de uma entrevista digital. Também, se tenha uma vestimenta ali de acordo com a instituição, então é importante porque a gente também olha como a pessoa está, a sua postura, trazer segurança na voz. E aí, se for pro presencial, também tem que ir ali todo na beca, com a vestimenta adequada para o cargo. Então, sim, vai de camisa, sim, vai de calça, não vá de tênis e camiseta regata. Então, precisa estar bem alinhado, porque diz muito sobre você. Se você é organizado, se você é uma pessoa dedicada, se você tá se importando com a vaga, então isso é importante. Cabelo cortado, barba feita. Barba feita, tudo alinhado conforme os padrões. E, por último, que a gente não pode esquecer é a energia. Estar motivado para aquela vaga. Por que você quer aquela vaga? Então, trazer essa energia é muito importante para a gente conectar com você e entender que o banco precisa de profissionais que criam conexões com os seus clientes, que têm interesse por pessoas. Então, precisa estar muito aberto, trazer essa energia. Perfeito. Muito bom. Bom, a gente falou de erros, falou de recomendações, elencamos um passo a passo aqui para poder fazer entrevista. E aí, uma pergunta bem importante. Qual a expectativa que o cara tem que alinhar, né, o profissional, a profissional, para poder entrar no mercado financeiro? Para não cair nessa, tipo, tô indo lá, vai ser praia, vai ser vida boa. Alinhar a expectativa do profissional que quer trabalhar, por exemplo, no varejo, no mercado financeiro. Tá. O ponto é, o varejo é vendas. Então, é relacionamento. Comercial, full comercial. Então, você precisa buscar cursos ali para desenvolver a sua habilidade comercial. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, metas. Vão ter metas. E vão ser altas. E você precisa ser um profissional de alta performance. Porque você não vai aguentar estar num banco se você não entregar resultado. Então, isso é importante. E terceiro, tenha ambição aonde você está, pelo seu cargo. Porque sem ambição, você não vai conseguir enfrentar os desafios. Tanto os desafios da meta, também os desafios pessoais ali do banco de relacionamento com os profissionais. Então, precisa ter muita ambição. Top. Acho que é importante a gente fazer isso, né? Ter ambição, desenvolvimento de carreira e lembrar. Muitas pessoas, quando acabam entrando no banco, acabam aprendendo, entendendo como funciona a regra do jogo, como que funciona o dia a dia, os produtos, características, e começa a vender. Só que passa um tempo, muitas dessas pessoas acabam pensando todos os dias no seguro, no consórcio, nos produtos que tem que se vender, na meta, já entreguei, não entreguei, e esquece de um errinho que muda todo o jogo, que é o desenvolvimento da carreira. Então, você tem que pensar que você está lá às 6 horas ou 8 horas, realmente desenvolvendo para bater os seus resultados, entregar as suas metas. O que você faz depois é o que vai fazer você crescer de verdade. Mas o que você quer dizer com isso, Felipe? Eu quero dizer que você sai às 6 do banco, ou sai às 4, às 5, às 6, às 7 horas, às 8 horas, os seus finais de semana, pode ser dias que você vai elencar para você poder estudar e se desenvolver, para você poder crescer, para você aprender habilidades novas, seja de vendas, seja uma oratória, seja entender mais sobre crédito, entender mais sobre seguro. Então, se desenvolver. E aí, nós, como Eu Me Banco Educação, nós temos curso para todas as áreas aqui, desde a área de investimentos, PJ, curso de vendas, oratória, desenvolvimento de soft skills. E você pode conhecer através do nosso site aqui, dos nossos produtos que a gente tem para poder se desenvolver. Então, eu vou pedir para o Matheus deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo para você conhecer um pouco mais se você não é aluno. Mas, tirando aqui a parte do nosso produto e serviço, continue se desenvolvendo.
Porque os nossos alunos e todos os profissionais que eu conheço que continuam estudando, ainda entregando esse resultado, eles estão obtendo resultados de promoção, desenvolvimento, entrando em vagas que somente quem estuda e está desenvolvendo consegue chegar. Então, essa acho que é uma dica importante para depois que você entre e conquista a sua vaga. Perfeito. E mesmo que você ainda não conseguiu, você precisa continuar se capacitando. Perfeito. Conhecendo o mercado financeiro, buscando informações importantes, atualidades. E mesmo se você entrar no banco, você também tem que continuar, como diz o Fê. É sempre se desenvolver, buscar ali mentores capacitados para te ajudar, que tem experiência, para te trazer toda a orientação e o caminho mais fácil de você conseguir. Eu gosto muito de reforçar, né? A mentoria, ela é igual uma Ferrari, só que você precisa aprender a andar com ela. Então, não adianta você contratar profissionais excepcionais, que são uma Ferrari, mas você não colocar em prática para poder andar com ela. Então, a mentoria, o desenvolvimento vai te ajudar a conseguir alcançar o seu resultado no banco, manter e ficar mais motivado de estar lá. Perfeito. Arrasou. Adorei te entrevistar. Você é maravilhosa. É isso. É isso, galera. Não esqueça de deixar um like, né? Compartilhar esse vídeo com amigos ou amigas que querem realmente entrar no banco e querem passar por um processo seletivo. Comenta aqui no vídeo aqui o que você achou e também deixa aqui uma indicação. A gente quer trazer os convidados aqui para a gente falar sobre o mercado financeiro, sobre processo, sobre LinkedIn. Comenta aqui embaixo quem que você quer que a Malu entreviste e traga muito mais empregabilidade para você que é nosso aluno ou é um profissional que quer entrar no mercado financeiro. Thaís, obrigado mais uma vez. Obrigada, quadragésima. Malu. Obrigada, Malu. Obrigada, Felipe. 40ª, 20ª, outra já 20ª live que a gente faz junto, conteúdo. Sim. E cada dia mais a gente tá crescendo aí junto. E aí, Arrasou. gostou, Lúcia? Gostei, mas ainda tô tremendo. Valeu, gente. Tamo junto. Abraço. Obrigada.